Dentro dessas análises, mais uma contribuição importante, que é a transmissão de conteúdos. É considerada essencial para a transformação social o papel do professor como agente desse processo. Também é retomada pela pedagogia histórico-crítica. A relação do professor-aluno deve ser interativa. Ambos são sujeitos do ensino-aprendizagem, mas como papéis distintos. O professor é a autoridade competente, direciona o processo pedagógico, interfere e cria condições necessárias à apropriação do conhecimento. Em outra obra, Tiba, 2012, disse que qualquer que seja a família, o projeto racional de educação é de forma um cidadão ético. Isso veio novamente confirmado, que ao preocupar-se com a continuidade do processo de formação do indivíduo, a família faz a escolha de ambiente educacional saudável para seus filhos, onde a análise dos padrões sociais a que está a instituição formada de ensino se submeta, favorece ou não a opção de integrar a criança, levando-se em consideração as novas oportunidades de influenciar do meio escolar. Este mesmo autor ainda completou sobre a herança genética, mas ressaltou a observação do modo de viver da família, apresentado à criança desde o seu nascimento, onde está, por sua vez, de modo natural, aprende com seus familiares e futuramente perpetuará o aprendizado e comportamento adquirido, transmitindo a seus filhos e entes, por consequentes às gerações futuras. Os principais vínculos, cuidados e estímulos para o bom crescimento e desenvolvimento acontecem na primeira infância, através do contato familiar. Ainda considero que esta mesma família que tem o papel de mediador o contato da criança com a sociedade, permitindo sua socialização e desenvolvimento cognitivo. Dentro desses estudos feitos, esses autores colocam-se que, por meio dessas relações que constantemente sofrem transformação, geram mudanças sociais e criam novas rupturas, se moldem de maneira diferente. As estruturas que anteriormente a sociedade tinha como sendo fichas, como por exemplo o núcleo familiar, constitui por pai, mãe e filho. Família. O que ela significa para você? Constituir família é construir-se como ser humano. É um passo de coragem em meio às responsabilidades, sem saber, muitas vezes, aonde o caminho vai dar. Gera medo, mas faz parte da vida. É bom viver em família. Família é mais do que um bem material ou amontoado de pessoas. Família é valor, é fundamento. É solo fértil, é semente lançada que cresce e dá frutos. É um desenho como esse que vai sendo construído a cada traço, a cada gota de nanquim. Andam dizendo por aí que família é coisa de gente velha. E sabe por que querem que você desacredite na família e no casamento? Para que você seja um ser humano fraco e fácil de ser manipulado. Podem até dizer que família é coisa de gente velha, mas ainda é constitutivo da essência do ser humano a necessidade de pertencimento de um grupo familiar. A realidade é que família é o primeiro lugar de acolhimento, ponto de partida e de chegada, é repouso, é fonte de estrutura emocional, é uma construção cotidiana do eu, tijolinho por tijolinho, para que depois haja chão firme para pisar, passo certeiro sem cair e fraquejar.
Família é obra de Deus, e Ele é o artista mais incrível que podemos imaginar. Esse artista sabe o que está fazendo. Ele pensa em cada detalhe, desenha linhas retas e escolhe as cores certas. Portanto, não desista da família. Às vezes a família pode até parecer um amontoado de pessoas esquisitas. Ai, dá vontade de sair correndo. Pode parecer um desenho inacabado que não vai dar certo e por isso pode parecer melhor amassar e jogar fora. Mas como um desenho, a cada pincelada, instante a instante, as cores vão sendo depositadas, se misturando, se unindo e, por fim, formando uma bela arte. A vida em família também é assim. Uma família saudável forma um belo ser humano. Ela nos faz crescer e sermos nós mesmos diante de uma multidão de Maria vai com as outras. Tantas pessoas diferentes, todas juntas e misturadas, nós conhecemos o amor. É na dinâmica familiar que aprendemos a nos diferenciar um dos outros, respeitar as divergências e também fortalecer nossas raízes emocionais, cognitivas e espirituais. Na família, tem que aprender a doar, conviver e perdoar. Por isso, não desista de construir sua jornada da vida com a família. Assim você evita de ser uma pessoa rasa e frágil que não sabe para onde ir ou ficar. A família e os laços amorosos ainda são primordiais na vida, assim como o chão firme que não desmorona ao pisar. Família é base de tudo. A família é geralmente considerada como um lugar privilegiado para a elaboração e aprendizado de dimensões significativas da interação e como tal, como um enquadramento racional fundamental para o desenvolvimento do ser humano. A fase da diversidade de configurações familiar e nos dias atuais assume uma expressão cada vez mais visível. A definição sistemática de família e remete para duas funções que a mesma deverá cumprir de forma e permitir o seu desenvolvimento, proporcionar um crescimento saudável dos seus membros, reportando as funções internas e externas responsáveis, respectivamente, pela proteção e autonomia dos diferentes elementos, mantido, no entanto, o sentido de pertença ao todo que a representa, e pela boa integração social e cultural. É a mesma perspectiva que toda análise é feita sobre as relações que influenciam o desenvolvimento humano, se perpetuou ou consolidou por meio da importância que as famílias têm sobre os seus membros, e se tratando do seu papel social junto às interações da criança com as demais partes da sociedade. As reflexões feitas também se tornam novas formas de influenciar os indivíduos, que passam a ver suas relações por meio de prisma e, por consequência disto, revêem seus conceitos de modos de agir, transmitindo aquilo que assumirão para si como verdadeiro absoluto, até que algo ou outro sujeito os forçam a repensar novamente suas opiniões. Dessa maneira, a sociedade constantemente se modificou e coloca esta mudança como meio de crescimento e desenvolvimento dos seus indivíduos. Ou seja, as transformações sociais são resultado de busca de melhoria de vida, praticada individualmente, porém traz benefícios a todos os sujeitos envolvidos, levando em conta os valores anteriormente assumidos. A sociedade atual, de modo particular, parece não ter mantido certos valores durante a transmissão e progresso social, pois tendo em vista o descaso que muitas vezes acontece com idosos, vem chamar a atenção quando a responsabilidade social
em que está cultivando. Ora, esta mesma sociedade precisa entender a uma lógica de vida. Os jovens de hoje serão os idosos da manhã. A modernidade trouxe certos preconceitos que o homem passou a utilizar como sendo itens de primeira necessidade, tais como o consumo desenfreado, diante do mundo globalizado e uma sociedade predominante capitalista. Considera-se que todo bem adquirido supera um bem ainda maior que o conhecimento. Frente a essa situação, coloca-se que em questionamento os valores morais e éticos que esta sociedade prorroga, pois a inversão de tais valores dificulta a perpetuação de espécies sem que haja nenhum dano de trato sentimental e psicológico dos indivíduos. A partir do momento em que há uma revisão de conceitos antes de passá-los às futuras gerações, existe um rompimento de paradigmas antes ignorados e deveriam ter sido trabalhados para que o ser humano hoje tivesse condições de sobrevivência. O simples fato de existirem situações como a fome, o desemprego, políticas públicas de qualidade inexistente, mostra que, ao ser dada um tanto quanto desumano, ao invés de considerar sua formação original e classificação. Isso porque, ao transmitir e influenciar outros indivíduos, o homem não deve isolado de outras relações e reformações sociais onde estas, por sua vez, traduzem-se em informações assimiladas pelas pessoas e executadas de modo peculiar a seus grupos diretos, não considerando a repercussão dos seus atos, atitudes, valores e costumes dentro de toda a sociedade. Naturalmente, o homem dentro da história revivencia sua posição e segurança dos seus diante dos seus grupos, podem, por uma questão de sobrevivência, tornar-se frio e calculista. Diante de situações em que se depara com a realidade de matar ou morrer, e com isso passa a tratar sua forma de influenciar como meio de obter vantagens sobre os demais e que protege ou se defende. A interação da criança com um adulto ou outra criança é um dos principais elementos para uma adequada estimulação do espaço familiar. Os processos próximos são mecanismos continuantes dessa interação, contribuindo para que a criança desenvolva sua percepção, dirija-se e controle o comportamento. Além disso, permite adquirir conhecimentos e habilidades, estabelecendo relações e construindo seu próprio ambiente físico e social. Ainda mais à frente, alguns autores comentaram que, no ambiente familiar, paradoxalmente, a criança tanto pode receber proteção quanto viver em risco para o seu desenvolvimento. Fatores de risco relatados se referem frequentemente ao baixo nível socioeconômico e à fragilidade nos vínculos familiares, podem resultar em prejuízos para a solução de problemas, linguagem, memória, habilidades sociais. Diante desses estudos apontados, a preocupação social se tornou ainda maior. O papel desempenhado pela família é extremamente importante na formação do indivíduo, porém a interação dos outros indivíduos num segundo momento da vida. A escola, posteriormente, a sociedade de um todo, levam a reflexão como costume, essas feitos e apropriação dos costumes e comportamento de pessoas e pelo que estão sofrendo a influência, uma vez que esta, depois da transmitida, pode ser assimilada de um modo igual, já
sofrer modificação, por meio da maneira que esta pessoa recebe a informação ou processo em seu intelecto. A importância da família no desenvolvimento. Cada família, como todo sistema, possui uma estrutura que se organiza a partir de demandas e interações que ocorrem entre o seu interior e com tudo à sua volta, desempenhando um papel de extrema importância no desenvolvimento da criança, uma vez que essa fase é tão importante para o indivíduo, pois é onde estes começam a enfrentar desafios e a assumir responsabilidades. Entretanto, se comparada com a educação familiar de algumas décadas atrás, as famílias de hoje carecem de tempo para conviver e para comunicar. É realidade que atualmente não há modelo padrão de família, mas uma diversidade que vem sofrendo constantes mudanças. Porém, o exercício rudimentar da educação continua sendo de responsabilidade da família, sendo que a instituição escolar somente auxiliaria nesse processo de formação. Mas devido aos valores terem sido deturpados e invertidos, essa função foi transferida totalmente para a escola, que vem sendo penalizada com crianças cada vez mais indisciplinadas e resistentes à aceitação de regras propostas pelos docentes. Regras estas que auxiliam na formação do caráter das crianças. E a proposta feita é que a educação e os valores sejam transmitidos pela família e a escola seja uma complementação desse exercício. Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem uma, duas crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só duas, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Enfim, a educação infantil se faz não somente nas escolas em que se aprendem conteúdos pragmáticos, mas sim a educação de ensinar princípios, valores que são preceitos familiares. As rotinas cada vez mais estressantes devido à demanda de trabalho dos pais afetam visivelmente a instrução dos filhos. Por esse motivo, a importância do projeto em cooperação, família e escola, propiciando ao aluno autoconfiança, para posteriormente se tornar cidadão crítico, apto às complexidades sociais. Para completar, outro fator grandioso de influência refere-se ao cunho emocional, tendo em vista que é particularidade ímpar aos seres humanos, onde tudo o que processam depende do seu estágio emotivo. Logo, a influência do ambiente familiar no desenvolvimento individual do ser humano acontece pelos mais variados motivos, e em se tratar dos seres humanos com condicionamento necessário das relações entre as pessoas. Inclui-se que o ato de se relacionar instiga as emoções, que visibilizam ou não os processos naturais
adaptação e motiva o crescimento qualitativo do desenvolvimento de modo em geral, as vidas envolvidas, pois o homem acaba aprendendo por meio de suas práticas sociais. Somos uma equipe juntos, somos uma festa. Somos diferentes, mas cada um é uma peça. Nosso lar é onde a gente tá junto, e esse é o melhor lugar do mundo. Eu acredito em nós, não somos uma intenção falida. Somos o sonho de Deus traduzido em 2 vidas. A gente não é do tipo família perfeita, mas não importa, a gente se ajeita. Eu oro a Deus pra que os faça bem, porque isso me faz tão bem. Família é Deus quem escolhe ainda bem. Eu jamais saberia escolher tão bem. Deixa de lado os problemas, o que importa é que a gente tá aqui agora. Deixa de lado os dilemas. Olha só, a gente é rico, temos uns aos outros e é isso que importa. Se as lutas vêm, não há por que ter preocupação. Em todo tempo o Senhor é a nossa provisão. Não importa o que aconteça, nós cremos que o Senhor é bom. E eu oro a Deus pra que os faça bem, porque isso me faz tão bem. Família é Deus quem escolhe ainda bem. Eu jamais saberia escolher tão bem. Deixa de lado os problemas, o que importa é que a gente tá aqui agora. Deixa de lado os dilemas. Olha só, a gente é rico, temos uns aos outros e é isso. Deixa de lado os problemas, o que importa é que a gente tá aqui agora. Deixa de lado os dilemas. Olha só, a gente é rico, olha só, a gente é rico, temos uns aos outros e é isso que importa. Deixa de lado os problemas, deixa de lado. O que importa é que a gente tá aqui agora. Olha só pra nós agora. Deixa de lado os dilemas. Olha só, a gente é rico, temos uns aos outros e é isso que importa.